Aleluia. Deus é bom demais. Deus é bom. Amém? E o diabo não presta. Aleluia. Eu me alegro falar isso, querido. Eu me alegro estar aqui neste lugar. Eu me alegro ver esse lugar. E alegro muito mais ver cada roxinho que está aqui. E cada um que está na sua casa, recebendo mais da parte de Deus. Recebendo a partir do momento que você ligou a sua TV, ou que você está aqui presente, com uma definição: eu estou para receber mais de Deus. Amém? Pode sentar, querido. Boa noite, graça e paz. Você que está aqui sentado, está na igreja, você que está na sua casa. Fiquei dessa incumbência de trazer a palavra essa noite. E eu me alegro ao mesmo tempo com temor e tremor. Porque a palavra ela é poderosa, ela é viva e eficaz. Estou falando com vidas. E a palavra é viva, querido. Você crê nisso? A palavra de Deus ela tem movimento. Ela se movimenta. É por isso que a Bíblia nos fala que a palavra de Deus ela se renova todos os dias, ou a cada manhã. Então não dispersamos, não deixamos de buscar mais de Deus na palavra. Amém? A ministração de hoje, eu vou estar falando com vocês sobre sede firmes e constantes. Essa palavra muitas vezes vem em conta as coisas naturais que estão acontecendo no nosso dia a dia. Sede firmes e constantes. Essa palavra no dicionário, ela significa o quê? Significa que é algo que você não pode mudar. É algo que você não muda. Uau. E ainda continua. É algo fixo, onde não vai ter nenhuma sombra, nenhuma direção irregular. Falei, meu Deus, dicionário falando comigo. Aí fui buscar a definição disso. Na Bíblia, em relação à palavra na grega traduzido, significa que constância no Novo Testamento significa lealdade, firmeza. E ela também significa o quê? Paciência. Porque eu te garanto, querido, quando você não tem paciência com as coisas parecem que não funcionam. Mas a partir do momento que você tem a paz que excede todo entendimento, começa a mover junto com você, as coisas começam a acontecer. Ou é só assim que acontece comigo? Não. Isso faz parte de ser firme e constante. E outra coisa que característica no grego que fala a respeito de constância, ser firme, é quanto mais fé postado naquilo, mais resultado aparece. Ou seja, quanto mais constante, quanto mais firme você é, a fé começa a funcionar. Isso faz o quê? Aumentar mais ainda a sua fé. Mas acontece no nosso dia a dia, nossas coisas naturais estão acontecendo no nosso dia a dia. As frustrações, a correria do nosso dia a dia nos deixa a levar para as coisas naturais. Então a correria nossa do dia a dia faz nós ocuparmos nosso tempo com coisas. Isso não é errado, eu não estou falando para você abandonar as coisas naturais. Eu estou falando para você medir tempo, ser firme. Se você tem seu trabalho, querido, seja firme no seu trabalho. Se você está no seu lar, seja firme no seu lar. O que é isso? Fazendo as coisas certas. Sabe, tem uma propaganda na TV sobre pirataria de canal. Falei, nossa, as crianças fazendo isso. Falei, uau. As crianças estão falando a respeito do quê? De não ter pirataria, não você colocar coisa pirata, não você fazer tal coisa. Aí eles falam no final, meu pai não faz isso. Meu Deus. Pais, sejam firmes e constantes no ensino da palavra e nas suas atitudes. Isso faz parte do seu crescimento, faz parte do seu crescimento natural e espiritual. Então, quando nós colocamos isso em prática, firmeza, constância, isso nos leva a um crescimento. Eu começo a avançar em coisas onde eu não avançava.
Eu te garanto, amado, se você está trabalhando em algum lugar, se o seu empregador, você começa a ser firme e constante no que você está fazendo, você começa a fazer com excelência, sem reclamar. Ah, mas você não trabalha no meu trabalho, você não faz aquilo que eu faço. Amados, faça com excelência onde você está, que Deus sempre vai te honrar, mesmo no lugar onde você está. Mas Deus mesmo falou para mim, Deus outra pessoa, para que eu vou mudar de emprego. Mas enquanto você não mudar, querido, faça com excelência onde você está. É assim que Deus trabalha, é na excelência. Amados, o maior exemplo para mim e para você foi Jesus. Ele veio com um propósito, com um único propósito, nos salvar, trazer vida, e vida eterna. Mas não foi somente, ele veio, a Bíblia nos fala que ele veio como homem. Então ele passou as frustrações como homem, passou pelas tentações como homem, mas a diferença é que ele tinha uma constante, ele tinha uma firmeza, ele tinha o propósito dele é que o Pai o enviou para salvar todo o povo. É por isso que Paulo fala, sede depois os meus imitadores como de Cristo. Isso nos leva, querido, a entender que o meu dia a dia, eu preciso ter mais intimidade com o Pai, ser firme e constante na intimidade com Ele. Abra comigo lá a Bíblia. Deixa eu abrir aqui. Em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 16. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 16. Vou colocar na linguagem de hoje. Por isso, nunca ficamos desanimados. Mesmo que o nosso corpo vai se desgastando, o nosso espírito vai se renovando dia a dia. E essa pequena passageira aflição que sofremos vai nos trazer uma glória enorme e eterna, muito maior que o sofrimento. Porque nós não prestamos atenção nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, pois o que pode ser visto dura apenas um pouco, mas o que não pode ver dura eternamente. Falei, uau. Isso nos leva a entender que esse versículo está falando o quê? Não se prenda com as frustrações, não fica conectado com as coisas que não são eternas, se conecte nas coisas que Deus falou para você. Se conecte com as coisas que vêm de Deus. Sabe, amados, quando nos colocamos em pensar em constância, em meio ao mundo que nós estamos, querido, nós estamos no trabalho, tem atividade fora, tem outras coisas para fazer, e chega no final do dia, acabou o seu tempo. Não é assim que acontece? E muitas vezes nós paramos numa conversa e falamos, nossa, o mundo está passando, já passou um ano, já estamos na metade do ano, eu não fiz tudo o que era para ser feito. Eu não busquei como era para ser buscado. Eu não fiz aquilo que eu tinha pensado. Mas essa noite é um despertamento para mim e para você, querido. Aquilo que você não fez, procure fazer. Eita. Aquilo que as coisas naturais muitas vezes nos prende ao ponto, querido, que você perde tempo sem buscar a Deus. Como assim? A nossa vida, ela só vai ser manifesta, as coisas de Deus, quando nós colocarmos as coisas maiores em Deus. Então, o seu corpo, querido, deixa eu até fiz uma anotação importante. As verdades que são movidas em nós, as verdades que são movidas em você, ela vai refletir aquilo que você é, conforme que você é a sua entrega. Como assim? Aonde está a sua conexão? Aonde está a sua vida? Ligada com as coisas naturais? Ou ligada com as coisas espirituais? Ligadas no quê?
no que Cristo falou para ti, no que Cristo direcionou. Amados, quando nós aceitamos a Cristo Jesus como o único e suficiente Salvador da nossa vida, a Bíblia nos fala que veio derramar em nós uma porção de fé. Não falou que foi uma fé inteira, é uma porção. Então ela deve ser aumentada. Então as coisas do nosso dia a dia, querido, ela começa a nos prender, começa a nos afetar ao modo, porque ao invés de eu buscar a direção de Deus, eu começo a fazer antes do tempo. Ao invés de eu escutar a voz de Deus, eu começo a fazer. Não é assim que acontece? Você já acorda, já começa a trabalhar, já está atrasado, já sai com o seu carro voando, acabou, você nem tem tempo para almoçar, e acabou aquele seu dia. E foi. E no outro dia a mesma coisa, no outro dia a mesma coisa. Amados, precisamos remir o nosso tempo para buscar mais Deus, para buscar mais direção. É você estar conectado com as vontades de Deus. E para você ligar a sua vontade com a vontade do Pai. Quando nós conectamos essas duas coisas, querido, começa a acontecer o sobrenatural de Deus na sua vida. Não tem outro jeito. É o único jeito, amado. Sabe, quando eu coloquei o exemplo de Jesus, que foi o nosso maior exemplo, Satanás, ele tentou de todo jeito. Teve várias coisas acontecendo. Mas a resposta de Jesus era sempre na palavra. Falei, uau. Então isso significa, é um ensinamento para mim e para você. Aonde está a sua resposta? Aonde está a sua busca? O salmista fala, olha, da onde vem o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele fala aí, no meu socorro vem do alto. Um socorro bem presente. Aleluia. Eu me alegro com isso, querido. Em tempo de frustrações, o único lugar que nós temos nosso socorro é em Deus, é na sua palavra, é orando, é buscando mais. Não tem outro jeito, amado. Sabe, quando nós pensamos nisso, eu lembro de algo que, quando nós pensamos em constância, pensamos em firmeza, uma coisa remete ao quê? Que firmeza e constância não é emoção, não é sentimento. Se hoje eu estou de bem com a vida, estou com o dinheiro no bolso, então eu estou firme, estou constante. Aleluia, glória a Deus. Deus é bom. Mas acabou tudo aquilo, aí você pensa, cadê meu Deus? Onde está meu Deus? Não, querido, isso não é constância. Isso é sentimento, isso é emoção. É você orar e agradecer a Deus, mesmo você não tendo, sabendo que o sobrenatural de Deus vai acontecer para a sua vida. Isso é ser constante, isso é ser firme. É você agradecer pelo que você tem. É você agradecer por aquilo que está por vir. A Bíblia nos fala que tudo aquilo que você pensa ou imagina, Deus tem o melhor para você, muito mais do que isso. Ele tem preparado para mim e para você. Então se prende a isso, querido. Se prende nas coisas espirituais. Se prende nas coisas que Deus prometeu para você. Isso se chama firmeza. Isso se chama constância. Sabe, quando eu coloco isso, isso requer o quê? Se a constância e a firmeza não é emoção, não é sentimento, é o quê? É decisão. Eu decido fazer. Eu decido prosseguir. Eu decido fazer. Quem já começou a fazer, entrou numa academia, começou a fazer um monte de coisa. Ah não, agora esse ano eu vou entrar, quando fica final do ano, quer emagrecer, vou entrar na academia, começa a fazer crossfit, começa a fazer um monte de coisa. Compra roupa, compra um monte de coisa. Primeiro mês, vai bem. Segundo mês, não vou hoje não. Terceiro mês já começa a faltar. Aí você paga o ano inteiro da academia, mas você não foi o ano inteiro. Misericórdia mesmo, né? Meu Deus.
Amados, até nas coisas naturais precisamos ser constantes. Se você decidiu fazer, então faça. Se você quer ter um carro novo, se esforce, mas faça a sua parte. Isso é ser constante também, querido. Quem já fez um propósito para outra coisa, ou um propósito seja uma... Olha, agora meu propósito é não tomar mais Coca-Cola. Ah, meu Deus. Então seja firme. Né? Que Coca-Cola, é ruim Coca-Cola? É, quem falou é, não é não. É bom, é doce. Né? Mas muito doce não é bom. Seja moderado também. Eu estou colocando as coisas do nosso dia a dia, porque para podermos enxergar algo espiritual, para você possa enxergar, ver onde Deus está trabalhando na sua vida. Eu te garanto, amado, quando você é constante nas coisas naturais, as pessoas começam a enxergar em você algo. Ele é persistente. Eu quero ficar igual. Nossa, ele trabalha tão bem, eu quero ser ele é o exemplo da empresa. Glória a Deus. Nossa, aquela mulher, nossa, como ela é agradável conversar com ela, porque elas têm palavras boas saindo da boca dela. Isso é ser persistente, isso é ser firmeza. Firmeza na palavra. Que a nossa boca fala, que o nosso coração está cheio, querido. Ser constante é você se encher da palavra todos os dias. Ter firmeza é você receber da parte de Deus e começar a transbordar na sua boca, nas suas atitudes. Isso é ter firmeza, é ser constante. Constante nas suas atitudes. Quando eu tenho atitudes que são conectadas com Deus, Deus responde. Eu te garanto. Eu tenho que ter atitudes correspondentes ao que Deus falou. Se Deus falou que eu sou próspero, eu tenho que agir à altura daquela prosperidade. Se Deus falou que eu sou curado, eu tenho que agir à altura de que era aquilo. Hoje nós estamos num culto de fé, mas a fé sem constância, sem firmeza, amado, não tem crescimento, não tem resultado. Precisamos enxergar o potencial que nós temos. Não vai porque as pessoas estão falando de você. Não vai por sentimentos onde fala de fracasso. Não vai porque as pessoas falam você não vai conseguir fazer. Onde Deus falou para você, você consegue. Eu me agarro nas promessas, onde Deus fala, tudo posso, naquele que me fortalece. Eu me agarro nisso todo momento, quando vem o sentimento de fraqueza, querido. Eu me agarro nisso, nessas promessas, onde Deus fala para mim, você pode. Isso tem que acontecer no nosso dia a dia. No seu levantar, poxa, hoje o meu trabalho vai estar corrido. Glória a Deus por isso, querido. Você tem um trabalho maravilhoso. Agradeça. Nossa, minha casa está uma bagunça. Agradeça pela sua casa, querido. Eita Deus. Agradeça pelas coisas que você tem e começa a enxergar as coisas maiores também. Isso é ser constante, ser firmes. Não é maravilhoso alguém vir atrás de você pedindo alguma direção de Deus? Olha, não estou bem. Você pode me ajudar em oração? Eu falei, uau, isso é de Deus. Isso é a luz que está em você. É a constância, a firmeza que tem em você. É a firmeza nas tuas palavras que traz pessoas. Não sei se você sabe, nós atraímos pessoas. Nós somos chamados, nós temos um chamado, querido. Nós somos mensageiros dessa palavra. Nós somos sacerdotes de Deus aqui na terra. Então esteja ligado. Fica ligado nessa palavra, fica ligado no que Deus está falando. Você que está na sua casa, você que está aqui sentado. Chegou um tempo de você começar a agir. Muito mais além daquilo que você pensa. Chegou um momento onde você tem que parar de ficar parado. Olha aí. É o tempo de aceleração.
Essa circunstância está acontecendo no mundo todo, querido. Não é o tempo de você ficar parado em coisas que Deus te prometeu. Deus não falou para você ficar parado. Deus falou para mim e para você: avante, avance. Ah, mas eu não consigo fazer aquilo que eu podia fazer, que a pandemia não deixou. Mas em oração não tem como ninguém deixar você. Você consegue avançar. Ore e creia. A oração do justo tem muitos seus efeitos. Eu creio nisso. A sua oração, ela só vai ser respondida quando você colocar a fé em primeiro lugar. Sabe, um ministro do Rema, logo na época que eu me formei do Rema da primeira turma aqui em Bauru, o ministro falou alguma frase que ficou conectada em mim. Quando o problema bater a sua porta, deixa a fé atender. Quando o problema bater a sua porta, querido, deixa a fé atendê-la. Se você agir naturalmente, o problema vai aumentar. Agora, quando você tem a firmeza, a constância, que a palavra é viva e eficaz na sua vida, que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que você pediu ou pensou, querido, tudo vai acontecer. Sabe, a fé funciona assim. É no seu mover, na sua ação, numa ação correspondente. Amados, Deus chamou eu e você para ser constantes. Deus chamou você que está na sua casa para você ser constante nas suas atitudes. Para você ser constante em tudo. Quando lembramos dessa palavra, em relação a ser de firmes e constante, todo mundo lembra do versículo que está em 1 Coríntios, né, sobre servir. Ser de firmes e constante, porque o seu trabalho não é vão no Senhor. Eu coloco em prática no nosso dia a dia. Se você não ser firme e constante nas suas atitudes, nas suas ações, no nosso dia a dia, nas coisas naturais, não vai acontecer nada. Mas se o seu trabalho é ficar em frente ao computador, ou fazendo algo, ou vendendo pelo computador, que ele faça com excelência. Não precisa ninguém ficar te olhando. Faça o seu melhor. Se o seu trabalho é mecânica, faça com excelência, faça o melhor, para que você seja uma referência no lugar onde você está. Amado, seja referência por onde quer que você ande. Isso é sinal de constância, é sinal de firmeza. Esse é sinal onde que você está na direção que Deus falou. Não tem outro jeito, amado. Abra comigo em Hebreus, capítulo 13, versículo 8. Aleluia. Em Hebreus, capítulo 13, versículo 8, fala algo simples e direto. Que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Significa o quê? A constância está desde a criação. Deus deixou uma direção para mim e para você que constância vem dele, firmeza vem dele. Na criação do mundo, amado, ele chegou e falou: haja luz. Ele não falou assim, talvez haja luz aqui ou não. Não, haja luz, a Bíblia fala que houve luz. Palavra com decisão, com firmeza. Amado, quando você falar alguma coisa para uma criança, que eu dei um exemplo, seja firme no que você fala. E tenha uma ação correspondente àquilo. Não sei quem tem filho pequeno, mas isso acontece. Você fala uma coisa para o seu filho: olha, não faça isso. Senão, papai vai brigar com você depois. Aí seu filho vai lá e faz. Se você não brigar com ele, que ele vai fazer muito mais depois. Ninguém está falando em bater, querido. Ele está falando em respeito de que a sua palavra vai impor respeito também. E no seu dia a dia, no seu trabalho é a mesma coisa. No seu lar. Maridos, abençoa a sua família. Abençoa a sua esposa. Com palavras onde tem a direção cheia da parte de Deus. Nossa, não quero nem ir para minha casa hoje. Não, querido.
Eu não vejo a hora de chegar, o horário de ir para minha casa e ficar sentado ao redor da minha família, das minhas filhas, da minha esposa. Porque é bom, é prazeroso estar ali. É prazeroso, querido. Isso é ser firmeza também, a ter mais tempo de união e comunhão. É por isso que a Bíblia nos fala também quão bom e agradável é que os irmãos vivam em união. Sabe, esse tempo que você está aqui reunido na igreja, é o tempo onde você está recebendo da unção que há naquele local. A unção que há aqui, querido, é maravilhosa, é poderosa. É diferente, eu sei que você muitas vezes está na sua correria, você não conseguiu vir ao culto. Mas se você puder, querido, venha ao culto. Venha ao culto presencial. Eu te garanto, vai receber muito mais além daquilo que você pediu ou pensou. Amém? É importante demais, querido. E mesmo em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 58, abra lá comigo, para poder finalizar um pouco já. Impros finalmente. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 58. Portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abale. Seja sempre dedicado à obra do Senhor. Muitas versões falam, portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e inabaláveis, ou constantes. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, porque vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil, não será vão. Amado, quanto mais constante, quanto mais firme, você vir trabalhar com excelência, vem servir com excelência, amado, é maravilhoso. Você volta para sua casa cheio, regozijando. A mesma coisa que eu falo para essas coisas seculares, para o seu dia a dia, faça com excelência, que você vai voltar para sua casa, eu fiz um bom trabalho, eu fiz algo com excelência, e eu descanso no Senhor. Tá, para mim poder finalizar, constância, amado, ser firme, você precisa romper algo em você, muitas vezes algumas atitudes que você queira fazer, mas você precisa romper com palavras, romper até mesmo com rodas de amigos que você não te traz em nada, é você ficar ao redor, ficar aliançado com pessoas que têm a mesma palavra, você vai encher mais, é você romper com coisas que você fazia, e onde Deus falou para você não fazer. Isso é constância, é você romper com algumas suas atitudes. É você sair da sua zona de conforto. Como assim? Amado, se você entra 8 horas da manhã, você não vai sair da sua casa 5 para as 8. Sai um pouco antes. É você romper com um pouco aqueles 10 minutinhos de sono e sair um pouco mais cedo. Sem passar em sinal vermelho. É ser de exemplo no trânsito. É um exemplo. É você ser constante, é romper com algumas atitudes que você sabe que está errado e continua fazendo. É você romper com aquela falta de vontade de não orar. É você romper com as coisas naturais e ficar ligado nas coisas espirituais. Como assim vai romper? Então vamos desligar das coisas que está acontecendo à minha volta? Não, querido. É você estar conectado com Deus em todas as situações. Se conecte com o Pai. Ore mais, querido. É ser constante. Busque mais na palavra. Ore em línguas. A palavra ela só vai se renovar na sua vida, querido, quando você buscar mais dela. Deus só vai fazer coisas em nossas vidas quando buscarmos mais dele. Como assim? Eu preciso entender que eu tenho um chamado. Quem tem um chamado? Amém? Todos nós. Mas muitos estão lá fora precisando responder, escutar desse chamado, escutar da sua voz. Mas muitas vezes nós caímos no quê? Eu não posso, deixa a outra pessoa. Eu não vou fazer isso que Deus vai usar outra pessoa.
Vai esperar até quando outras pessoas fazendo no seu lugar, onde que Deus falou para você fazer? Ninguém está falando para você pregar, fazer um monte de coisa, não, querido. É nas simples coisas, nas simples atitudes, sendo guiada por Deus, vai fazer muito efeito. Amados, eu aceitei a Cristo num aperto de mão, dentro da igreja. A pessoa chegou do meu lado, é porque eu era jovem, já estava casado. A pessoa chegou do meu lado e falou: olha, Deus mandou vir aqui apertar a sua mão. Falei: como assim Deus? Deus mandou vir aqui apertar a sua mão. Ele dizer que te ama. Aquilo me quebrou no meio. Eu comecei a entender que Deus me ama. Uma simples atitude, querido. Muitas vezes para você parece que é simples. Uma simples atitude de você romper com o silêncio, de você ligar para uma pessoa que faz tempo que você não fala. Quantos de vocês já aconteceu? Algo que lembrou da pessoa, lembrou do nome da pessoa, lembrou de como a pessoa está, mas não ligou. Ou não mandou, hoje não liga, manda mensagem, né? Você não mandou nem um zap. E Deus mandou você fazer isso. E você não fez. Meu querido, usa a tecnologia para abençoar vidas. Simples atitudes, mas com grandes efeitos. É orações correspondentes. Amado, eu te garanto, quanto mais você orar, quanto mais você buscar, mais direção você vai ter. Sabe, ser firme e constante é você levantar na sua manhã, levantar no seu dia a dia, e você já ter direção de Deus para o que você vai fazer. Não ficar com uma barata tonta, sabendo para onde, não sei para onde vem, não sei para onde que eu vou, mas eu sei que eu vou. Não, querido, tem uma direção. Ninguém vai viajar para um lugar longe sem saber a rota do seu caminho. Alguém pega o seu carro e sai viajando assim, eu vou para aí. Não, você vai viajar e vai se programar, não é assim que você faz. Mas quando falamos em constância e firmeza, eu lembro de um carro. Quem aqui é mecânico? Aqui mexe? Tem o Marquinhos, tem outras pessoas. Amado, se você vai viajar, você anda um ano inteiro com o seu carro. Você vai viajar sem fazer nenhuma manutenção? Primeira coisa que você entra no seu carro, sem fazer manutenção, você fica pensando: nossa, vai quebrar no meio do caminho. Ah, Deus está comigo. Glória a Deus, aleluia. Não, não é assim não, querido. Faça a sua parte. E descansa. Vai fazer revisão do seu carro antes de viajar. Vai trocar os pneus que forem necessários. Mas faça a sua parte. Você tem vida junto com você. Eu estou dando exemplo de coisas naturais, querido. Mas como está a sua vida espiritual? Já fez a sua revisão com Deus? O seu plano de voo com Deus está tudo certo? Como que está a sua rota? Ela já foi calculada corretamente? Isso é todos os dias, nós temos que repensar. Por isso que a Bíblia nos fala que devemos renovar a nossa mente. Renovar a sua mente é você rever até o que você está fazendo. Muitas vezes nós meditamos a palavra, oramos, temos a direção, mas não mudamos atitudes aqui. Sabe, ser firme, querido. Essa firmeza que Deus prometeu para mim e para você, Ele deixou o exemplo dele, o próprio Pai, Jesus. Amado, constante como Paulo também. Amados, ele era um perseguidor constante. Ele não perdoava. Mas a partir do momento que a palavra foi revelada, que ele conheceu Cristo, ele foi muito mais constante. Ele foi muito mais direcionado, firme nas suas palavras. Onde trouxe muitas revelações para mim e para você. Tem que ser ousado, né, amados? Para para pensar, tem que ser ousado falar: ser depois meus imitadores. Uau, como é que você vai imitar uma pessoa? Ele fala: olha a comparação que ele fez: ser depois meus imitadores como de Cristo. Isso é atitude, isso é fé.
Isso é direção de Deus, é firmeza, é constância. Sabe, para poder finalizar, querido, gaste mais tempo buscando mais Deus. Organize o seu tempo. Organize mais o seu tempo. O tempo está passando. As coisas estão passando à nossa volta. Nosso dia a dia está corrido. O seu trabalho está corrido. Quem faz escola, quem estuda, tem faculdade. Eu vejo, exemplo, a minha filha, ela está fazendo faculdade, dá aula, faz o que mais. Falei, que tempo que você tem, menina? Faz um monte de coisa. Precisamos remir o nosso tempo, buscando mais a parte de Deus. Sabe que quanto mais remimos o nosso tempo, quanto mais nos desprendemos das coisas naturais, nos aliançamos com as coisas espirituais, amados, isso começa a gerar fé, começa a gerar firmeza. É firmeza da verdade. É ser firmes nas verdades que Deus prometeu para você. Aleluia. Não tem outro jeito, querido. Quando nós nos firmamos nela, firmamos na palavra, colocamos um alicerce. Somos alicerçados nele. Mas numa construção civil, você nunca vai ver uma construção já de cara eles assentando tijolo. Muitas vezes você vai ver aquele tapume fechado, fica meses e meses fechado aquele tapume, você não vê nada para cima daquilo. Você vê as coisas acontecendo, mas você vê um monte de gente trabalhando, fazendo, mas você não vê. É assim que é a sua vida com Deus. Muitas vezes as pessoas não vê, mas Deus está vendo. Como é que você está? Aquele alicerce está construído, ele vai ser, quanto mais profundo o alicerce, mais aprofundado o alicerce, mais firme ele vai ficar. Mais inabalável, mais nada vai atingi-lo. Então, amado, quanto mais firme você estiver na palavra, mais firme estiver em Deus, nada vai te atingir. Nenhuma palavra de maldição vai te atingir, querido. Nenhuma palavra de desânimo vai atingir a sua vida. Isso se chama intimidade com Ele. É você ter mais intimidade, é ser constante com Ele. É você se desprender das coisas naturais. Chegou um tempo de estar na sua casa, assim, está sentada na sua casa e está à vontade de fazer nada. Não faça nada, vai orar. Chegou um tempo onde o cristão, filhos de Deus, tem que ser mais ativos. Tem que ser mais constantes. Porque, amados, trazer a palavra, pregar aqui é fácil, fisicamente falando, mas lá fora, ser boca viva, a palavra de Deus para outras pessoas, através das suas atitudes. Amados, você não precisa muitas vezes ter palavras lançadas, palavras bonitas, versículos decorados, não. Mas uma simples atitude de fazendo as coisas certas, as pessoas vão enxergar, esse é filho de Deus, eu quero ser igual a ele. Isso é uma ação correspondente. Quando nós pensamos, voltando a esse alicerce, querido, você não viu aquele nada, nenhuma construção, está tudo fechado aquilo, e você fica pensando, o que vai ser isso? O que vai acontecer aqui neste lugar? É assim que Deus está vendo. É assim que as pessoas estão vendo você. O que vai sair daí? O que vai sair da sua boca? O que vai sair da sua atitude? Amados, o tapume começa a se desprender. E começa a aparecer os primeiros pilares. E começa a aparecer os primeiros montes. E começa a ficar visível aquele edifício. Mas ainda você não sabe o tamanho dele. Ainda as pessoas não sabem o tamanho da sua fé. Ainda até nós mesmos não sabemos o tamanho que é a nossa fé. Se você não colocar ela em prática. Você começa a ver aqueles alicerces. Você começa a ver as paredes sendo plantadas, sendo colocadas. E você começa a ver aquele edifício crescendo. Crescendo.
E assim é a minha vida, a sua vida, querido. Precisamos crescer, precisamos avançar, para que não só as pessoas que estão à nossa volta comecem a enxergar, mas em nós mesmos enxergarmos o potencial que eu tenho. É em você mesmo enxergar o potencial que você tem. É você enxergar em você a que fé que você tem. A fé que gera, a fé que dá frutos, a fé que sara. Então aquele alicerce, aquela construção foi indo. Chegou ao ponto onde terminou a construção. Chegou um ponto na sua vida onde que as construções não pararam. Mas amado, numa construção civil não para naquilo. Acabou aquela construção, não para não. Começa a vir os compradores. É os frutos. Amado, chegou um tempo na sua vida que você tem que começar a agir como um edifício pronto. Começa a chegar os frutos. Os frutos de tudo isso. Amados, ser firmes, ser constante, vai fazer acontecer nas suas vidas, gerar frutos sobrenaturais. Começa a gerar frutos em você. Você começa a não entender, mas começa a acontecer. Amado, creia e comece a falar: vai acontecer, vai acontecer. Não podemos ficar no tempo parado pensando: isso eu não consigo fazer, eu não posso fazer isso, eu não consigo alcançar isso, minha vida financeira, meu patamar financeiro não chega a isso. Não, querido, não se prende em situações, não se prende no momento presente, mas fica ligado que a sua construção, você está em construção em avanço. Amado, quando vem um edifício, muitas vezes ele não constrói um edifício em um lugar só. São vários. E dentro daquele edifício tem muitos lugares. Tem muitas pessoas chegando. Muitas pessoas comprando. É assim que vai acontecer na sua vida, querido. Muitas pessoas chegando, muitas pessoas comprando através da sua vida. Muitas pessoas sendo impactadas através da sua vida. Pessoas sendo curadas através da sua vida. Você crê nisso, querido? Eu creio nisso. Você está na sua casa, creia que através da sua vida pessoas serão abençoadas, vidas serão abençoadas. É você ser a carta viva de Deus, a carta viva deste lugar. Para eu finalizar, querido, uma coisa que eu me prendo muito, que fala que os filhos de Deus reinarão em vida. Os filhos de Deus reinarão em vida. Se prende nessas verdades, querido. Se prende nisso, que você está reinando em vida. Seja próspero nas suas palavras, seja próspero nas suas atitudes, seja próspero em tudo que você fizer. As coisas vão acontecer quando você ter fé correspondente. Chega de desânimo, chega de palavras baixas, chega de palavras sem atitude. Comece a ter palavras com atitude correspondente. Eu sou curado, eu sou próspero, eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho, eu posso fazer tudo aquilo mais que eu posso fazer. Fique em pé, amados.